Muito obrigado, boa tarde a todos. Bem, eu não conseguirei com certeza substituir a Francisca e, aliás, eu não sou nem especialista, não sou nem cientista, nem especialista em saúde pública, nem especialista em questões ambientais. Eu acho que estou aqui simplesmente na minha qualidade de comentadora residente e, portanto, o pouco que eu sei sobre estas questões, para além do óbvio, do geral, vem talvez, por exemplo, de alguma influência, de algumas conversas com o meu camarada Jorge Pinto, um olá aí para Bruxelas. Eu ao ouvir-vos, portanto, eu vou fazer uma micro-intervenção apenas também para abrir um bocadinho o debate para outras questões. Eu ao ouvir-vos, a primeira questão que me vem à cabeça é que o problema é, sobretudo, e antes de tudo o resto, político. Porque, vejamos, e parafraseando outro tipo de debates e aplicando agora esta questão, para mim, de um ponto de vista científico e de um ponto de vista social, do ponto de vista do futuro das nossas sociedades, não me parece que a pergunta certa seja sequer se queremos ou não queremos um Green New Deal. Portanto, a pergunta não é um Green New Deal sim ou não. Para mim, essa pergunta tem uma resposta óbvia. Um Green New Deal sim, do ponto de vista político, do ponto de vista social e do ponto de vista ambiental, porque o consenso científico aponta para, enfim, a catástrofe que impenderá sobre as nossas cabeças a breve trecho se não fizermos qualquer coisa para tentar, se não reverter, pelo menos enfim, desacelerar brutalmente o ritmo das alterações climáticas a que estamos sujeitos. No entanto, se existe um consenso científico de que alguma coisa tem que ser feita, a mesma coisa não se passa ao nível político. Porquê? Porque nós estamos, obviamente, a atravessar uma crise de liderança política a nível global, com o problema, enfim, do populismo de direita que tantas vezes aqui debatemos no contexto dos debates do Fórum Demos e que tão patente e tão óbvio se tornou agora com a crise pandémica, não é? Com o Covid-19 e com as diferentes respostas que foram dadas em diferentes países e com resultados aparentemente mais catastróficos, precisamente quando existem lideranças desse género, não é? E temos que não nos esquecer, parece-me a mim, que grande parte do problema é que nem sempre é possível para as populações em geral haver uma percepção clara daquilo que está em causa em cada uma destas crises. Porquê? Para já porque muitas vezes são questões que, para poderem ser compreendidas, exigem um tipo de conhecimento técnico que não está facilmente acessível a toda a gente. E depois, porque, como é bem sabido, a crise da desinformação em relação àquilo que verdadeiramente se passa a diversos níveis torna mais difícil a percepção à população que seria necessário ter para poder exercer pressão política sobre os líderes para que qualquer coisa efetivamente mudasse. Eu queria ter lido um texto do Jorge há algum tempo atrás, no início da crise pandémica, em que dizia qualquer coisa deste género. Ou se não foste tu, Jorge, se te estou a citar mal, peço desculpa, mas tenho essa ideia. Muito daquilo que a crise pandémica nos está a trazer, em termos da forma como as pessoas estão a viver, com o confinamento, com a desaceleração do tempo e do paradigma produtivista, extrativista, etc., prefigura algumas das coisas que nós eventualmente poderíamos vir a ser obrigados a fazer e teríamos mesmo de fazer, por exemplo, para travar as alterações climáticas. E isto até poderia ser eventualmente uma oportunidade, precisamente para repensarmos todo o nosso paradigma económico, tendo em conta as respostas que nós queremos ter e o tipo de sociedade que queremos construir para o futuro. No entanto, a grande diferença é que, apesar da crise climática ser uma evidência científica, as pessoas não sentem tão claramente o efeito sobre as suas vidas e o medo das alterações climáticas da mesma forma como sentem no caso da Covid-19. Porque no caso da Covid-19 é óbvio e é imediato. A pessoa, apesar do suposto inimigo ser invisível, a pessoa sabe que sair à rua o perigo é bem real, digamos assim. E como não existe esse perigo no imediato em relação às alterações climáticas, a pressão para a mudança não é tão grande. Portanto, a mim aquilo que me parece mais ou menos evidente e que teria de ser feito, uma vez que existem a crise das lideranças, era voltar à pressão política, digamos assim, que pode ser exercida pelos movimentos sociais, que pode ser exercida pela sociedade civil, que pode ser exercida, enfim, no fundo, por cada um de nós, enquanto académicos ou enquanto sociedade civil, ou das quais um ótimo exemplo se for, pronto, as greves climáticas dos estudantes, etc. Porque, se em última instância nós não conseguirmos resolver o problema político, tudo o resto ficará evidentemente bloqueado. E, portanto, se a pergunta não é Green Deal sim ou não, mas sim, vamos dizer assim, que tipo de verde
será o verde do Green New Deal, isto é, se é um verde um bocadinho mais a puxar para os interesses económicos instalados, que muitas vezes apenas pegam na etiqueta do Green New Deal ou do que quer que seja, para poderem legitimar a sua própria posição e fazer de conta que existe uma solução que de facto funciona, mas que na prática está simplesmente a beneficiar os mesmos, simplesmente com uma etiqueta nova, ou se em última instância somos capazes de assumir um tom de verde que seja o verde verdadeiramente, bem, parafraseando o Jorge, ecologista e não ambientalista, digamos assim, e que passe, pronto, por soluções que de facto não só protejam mais o ambiente, como sejam mais igualitárias e redistributivas. Não sei se ajudei a alguma coisa. E acho que não respondi à sua pergunta. Era sobre a questão da segurança, sim, claro, mas enfim, talvez passe essa parte e passe a palavra a seguir.